Olá, que bom que você está aqui em mais um Encontro Rápido desta semana. É um prazer poder parar uns minutinhos para poder falar com você. Que bom que você parou esse tempo para estar assistindo os vídeos do Encontro Rápido. Se você é a primeira vez que está assistindo os vídeos do Encontro Rápido, você pode acessar pelo YouTube. Nós temos um canal lá no YouTube. Você escreve Encontro Rápido, as duas palavras juntas e rápido com acento, e você vai encontrar um material muito legal lá. Eu faço muitas palestras sobre educação e sermões sobre educação. Se você gosta dessa área, você pode entrar lá e assistir muitas coisas sobre família, sobre relacionamento familiar, pais, filhos. É muito interessante, você pode entrar lá para curtir e assistir esses assuntos que com certeza trarão boas influências para a sua vida. Tem música lá, enfim, tem um monte de coisa boa. Nós temos também o Encontro Rápido no Facebook, onde nós lançamos nossos vídeos semanais, são videozinhos curtinhos, falando sobre assuntos diversos, e você está convidado para assistir. Se é o seu primeiro encontro com a gente, vai lá no YouTube, se inscreve no canal, curte a nossa página no Facebook para você poder acompanhar o nosso trabalho também, tá bom? Vai ser um prazer poder falar com você toda semana, assuntos bem importantes que vão deixar a tua vida bem melhor, assim como deixam a minha também. E hoje, o Encontro Rápido de hoje é um encontro rápido diferente, é um encontro rápido especial. Eu tenho um amigo chamado Cristiano, e o Cristiano ele tem um canal chamado Contagem Regressiva. Se você não conhece o canal Contagem Regressiva, você pode acessar no Facebook, ele posta diversos vídeos sobre assuntos variados, você pode entrar lá, assistir. Então o Cristiano, lá do canal Contagem Regressiva, ele me mandou 3 perguntas, e ele pediu para que eu respondesse. As 3 perguntas eu não vou responder elas todas hoje, porque senão o nosso vídeo vai ficar muito extenso. Eu vou responder uma pergunta hoje e vou gravar 2 outros vídeos respondendo as 2 próximas perguntas. As 3 estão relacionadas, mas são perguntas que têm respostas bem interessantes e são extensas, então para a gente poder aproveitar ao máximo cada uma delas. Certo? Então a primeira pergunta que o Cristiano me fez foi a seguinte. Ele me perguntou por que eu acredito que Jesus vai voltar. Bom, existem diversos motivos pelos quais as pessoas acreditam que Jesus vai voltar. Talvez você acredite que Jesus vai voltar por motivos diferentes dos motivos que eu acredito que Jesus vai voltar. Mas eu acredito porque esses motivos eles estão muito ligados à realidade que eu vivo. Eu trabalho muito com pessoas, eu atendo muitas pessoas. Eu sou professora, então assim, eu sou professora de crianças e sou professora de adolescentes. Nas palestras eu tenho contato com adultos, então eu trabalho com pessoas de diferentes idades. E o que eu vou falar para você agora está muito relacionado a isso, porque é onde eu vejo os sinais da volta de Jesus. Certo? Então eu preparei 3 porquês eu acredito que Jesus vai voltar, e o primeiro deles eu consigo encontrar, você também consegue encontrar aí na sua Bíblia, no livro de Mateus, no capítulo 24. Um dia, os discípulos eles estavam um tanto ansiosos em relação à volta de Jesus, e eles perguntaram para Jesus assim: Jesus, como é que a gente vai saber quando vai ser o teu retorno, a época do teu retorno? E aí Jesus começa a falar para eles ali alguns sinais. Ele fala assim, olha, vai haver guerras, rumores de guerras, vai haver terremotos. Aí ele fala assim, vão haver perseguições, as pessoas vão ser perseguidas por causa do meu nome, vão ser mortas por causa disso. E ali dos versos 5, na verdade, do capítulo 24 ele vem falando sobre esse assunto. Mas do verso 5 até o verso 14 é a resposta de Jesus para a pergunta dos discípulos. Mas o verso 12, para mim, é um dos motivos assim que me leva a crer que Jesus vai voltar. O verso 12 diz assim: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos esfriará. Olha, o motivo que me leva a crer que Jesus vai voltar são as pessoas. Se nós olharmos para algumas épocas atrás, nós vamos perceber que a moral da sociedade ela era diferente. A forma como nós tratávamos o próximo, ela era diferente. Vou dar um exemplo do que acontece em sala de aula. Quando eu era aluna, a maneira como os alunos tratavam os professores, ela era diferente da maneira como os alunos tratam os professores hoje. O respeito que se tinha na minha época pelos professores, ele era completamente diferente da forma como ele se representa hoje. E se você parar para pensar, se você tem talvez um pouco mais idade do que eu, antigamente, a forma como os professores eram tratados, eles eram como verdadeiros mestres.
era muito difícil você ouvir falar que um aluno tinha levantado a voz para um professor. Era algo muito difícil assim você observar que um aluno tinha respondido a um professor. E hoje, queridos, há notícias de professores que foram agredidos fisicamente por alunos. Se você entrar no YouTube, você encontra uma infinidade de vídeos mostrando alunos agredindo professores, alunos xingando professores, alunos usando palavras chulas para os professores. Antigamente os professores eram muito mais rígidos do que hoje são, mas o que eu me refiro é a forma como se era tratado. Hoje é diferente, isso se modificou, o que não deveria acontecer. Por quê? Porque respeito ao professor, ele é um princípio, e por ser um princípio, não importa a época em que ele aconteça, ele é o mesmo. Se nós pararmos para pensar a forma como as pessoas se relacionam hoje, queridos, antigamente as pessoas passavam e se cumprimentavam. Hoje você passa na rua por diversas pessoas que você nem dá bola para elas. Talvez os seus vizinhos, talvez os próprios vizinhos, você nem cumprimente, nem saibam quem eles são. Às vezes, queridos, nós passamos por pessoas moradores de rua e talvez isso não te comova mais, entende? Talvez isso não toque o teu coração, talvez isso não te faça doer não dói pela forma como o outro vive uma situação difícil. Sabe? Então, a forma como hoje a gente olha para o próximo, a forma como as pessoas olham para o seu semelhante, ela tem modificado muito. Hoje, a maneira como as pessoas se tratam, uma questão que é recente, assim, há um desafio que é muito atual, que é o desafio da baleia azul. Queridos, alguém parou para criar um jogo suicida. É um jogo que envolve adolescentes, que eles têm são 50 desafios que eles precisam cumprir. Entre esses desafios envolve não dormir e ficar assistindo filmes de terror. E você sabe que lá, entre os desafios, assim, olha, a pessoa que dirige, né, o jogo, vai fazer perguntas para você sobre o filme. Então você realmente tem que assistir. Você tem que se arriscar no topo de um prédio alto. Você tem que se cortar, você tem que desenhar uma baleia azul com faca ou com gilete no seu braço. E são coisas bem horrendas, assim, bem horrorosas para pedir para uma pessoa fazer. E o último desafio é você se matar. Existem existem relatos de meninas jovens, lindas, adolescentes lindas, que entraram nesse jogo e tiraram a própria vida. Eu fico pensando, como pode alguém criar um jogo assim, suicida, que vai levar alguém a tirar a própria vida? Talvez alguns adolescentes olhem e entrem nesse jogo e não cheguem a esse final de tirar a própria vida. Mas quantos entram emocionalmente fragilizados nesse jogo, se sentem rejeitados, têm problemas sérios de depressão, problemas sérios com a família. Eles entram nesse jogo e se envolvem de tal forma com o jogo, a ponto de que quando chega no último, tiram a própria vida. Sabe? Eu tenho o caso de uma menina que se lançou do alto de um prédio, tenho o caso de outra menina que se lançou na frente de um trem. Elas tiraram a própria vida. E eu fico pensando, como pode alguém criar um jogo, se divertir a partir disso, a partir da fragilidade dos adolescentes? Então, quando eu olho para as pessoas, eu vejo nelas um sinal claro de que o amor está se esfriando. Outra questão, essa semana eu estava assistindo o depoimento do dono da Odebrecht. E ele entregando ali, né, diversos políticos, diversos empresários, pessoas famosas envolvidas nesse roubo que aconteceu nos cofres públicos. Gente, que coisa feia, que coisa horrível que aconteceu. E sabe o que foi pior? O líder da nossa nação, que da época, ele foi envolvido nisso como um dos principais dessa operação que extorquia dinheiro. Foi um roubo bilionário. Sabe, o ex-presidente, muitos de nós talvez votamos nele. E ele fez o que fez, liderou esse processo, né? Não sei se é um processo, mas esse ato horrível de roubar com esse dinheiro. Quantas escolas teriam sido construídas, quantos hospitais, quantos médicos poderiam ser empregados, muitos salários de professores poderiam ser melhorados para essa riqueza enorme que poderia ser dividida com a sociedade para um benefício de todos, ficou na mão de 2 ou 3 pessoas que roubaram sem pensar nas consequências. Gente, isso é um sinal do amor se esfriando, sabe? Olha, o ex-presidente, alguém que veio de baixo, talvez como eu e você, alguém, né, que sabe a dificuldade. Eu lembro de uma época em que ele era presidente, que houve uma pesquisa sobre a popularidade, a aceitação dele para o povo brasileiro. Chegou um período em que ele teve uma aceitação de 82%, ou seja, talvez até pessoas que não votaram nele
acabaram aprovando o governo que ele fez. Mas, gente, olha o que ele fez depois. Se isso não é um sinal do amor se esfriando, por favor, o que é? Se nós olharmos para os pais, a relação entre pais e filhos, eu tenho muito contato com pais e filhos por conta do meu trabalho. Gente, eu vejo hoje crianças que mandam nos pais. Crianças de 2 anos, crianças pequenas, sabe, adolescentes que obrigam os pais a fazer o desejo deles. E os pais não têm força para lutar contra isso. Eu sei de casos de filhos que batem nos pais. Muitos pais idosos são deixados a sofrerem com dificuldades. E quando os filhos vão lá, eles agridem fisicamente os pais. Gente, isso não é um sinal do amor esfriando, o que é? Essa semana saiu um noticiário de um rapaz que matou uma moça simplesmente porque ela não quis se relacionar sexualmente com ele. Gente, se isso não é o amor se esfriando, o que é? E esse é um dos sinais que Jesus falou, olha, quando estivesse perto do dia que eu vou voltar, o amor das pessoas iria se esfriar. Hoje no trânsito, você pode, por qualquer coisinha, você é xingado, por qualquer coisinha, você corre o risco das pessoas até agredirem você fisicamente. Então, gente, isso é um sinal muito forte da volta de Jesus para mim. As pessoas, o amor se esfriando, o comportamento das pessoas, a forma como nós mudamos, a forma como a sociedade mudou a visão do que é certo e do que é errado, do que é aceitável, do que não é, do que é permitido e do que não é. Princípios estão sendo deixados de lado. Então, para mim, cristiano e pessoas que estão assistindo, um dos grandes sinais que Jesus vai voltar é a forma como as pessoas têm se comportado hoje em dia. O amor estar se esfriando. Muito bem, outro motivo que eu acredito, que me leva a crer que Jesus vai voltar, está lá no livro de 2 Pedro, no capítulo 3, eu vou ler o verso 3, o verso 4 e o verso 9. E aqui diz assim, verso 3, 2 Pedro 3, 4 e 9, tá? Diz assim, tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores, como seus escárnios, andando segundo as próprias paixões. E dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. E o verso 9 diz assim, não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para conosco, não querendo que ninguém pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Muitos duvidam que Jesus vai voltar. Muitos escarnecem daqueles que creem, muitos fazem gozação com aqueles que creem que Jesus vai voltar. Muitos dizem assim, tu está dedicando a tua vida para algo que tu nem sabe se vai acontecer, tu tem que ser que nem eu, aproveitar a vida. Mal sabem essas pessoas que elas estão fazendo parte dos sinais de que Jesus vai voltar. Sabe, querido, você que talvez está assistindo agora, que é um professor universitário, que é um historiador, que é um filósofo, você talvez aí que não acredita que Jesus vai voltar, que acha que isso é mentira, você que talvez assim ri dos cristãos e acha que isso aí é uma besteira, Jesus não voltou porque ele está tendo paciência contigo. Está tendo paciência com você aí que não leva essa história a sério. Porque ele não quer que ninguém se perca, mas que todos alcancem a vida eterna. Então o fato de Jesus não ter voltado ainda me dá a certeza de que ele vai voltar. Porque ele tem paciência com você. Paciência comigo, porque ele não quer que ninguém se perca. Cada dia que ele dá pra gente é um dia a mais que ele está trabalhando na minha mente, na sua mente, para nos convencer da salvação. Para nos levar a entender a importância da salvação. E talvez você que não acredita que Jesus vai voltar, esse vídeo chegou hoje para ti, tu está assistindo e nem sabe por que tu está assistindo, é um ato de misericórdia de Deus com você. E ele está dizendo para você, olha, você aí que não acredita, eu estou tendo paciência contigo, porque eu logo vou voltar. E quando eu voltar, vai acontecer aí a diferenciação daqueles que aceitaram e que não aceitaram. E Jesus não quer que você se perca. Sabe, ninguém espera Jesus mais do que uma vida. Jesus falou para os discípulos que ele iria voltar já faz mais de 2000 anos. Mas ninguém está esperando Jesus há 2000 anos. Eu espero Jesus há 28 anos. Meu pai espera Jesus há 54 anos. Talvez você espera Jesus há 2, 3 anos. Talvez você espera Jesus há 10 anos. Ninguém espera Jesus mais do que uma vida. E quando você morre ou quando eu morrer, para nós, Jesus já voltou. Não quer dizer que nós vamos para o céu nesse momento, mas quer dizer que o nosso destino já foi traçado, já foi selado. Então, querido,
o fato de Jesus não ter voltado ainda e o fato das pessoas tanto duvidarem, para mim, é um sinal de que ele vai voltar. De que ele está sendo paciente comigo e contigo por conta do nosso procedimento. E ele quer realmente que todos nós alcancemos a vida eterna e ele tem paciência com a gente. Então, fica a dica para você aí. Se você tem duvidado disso, ele vai voltar, viu? Ele vai voltar. Existem diversos sinais. Eu poderia falar sobre muitos, mas eu estou falando para você aquilo que para mim é o que mais me chama a atenção. E o terceiro e o último motivo que me leva a crer que Jesus vai voltar está lá no livro de João, no capítulo 14, no verso 3. E lá diz assim: E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Eu acredito que Jesus vai voltar porque ele falou que vai voltar. Sabe, só esse motivo já era suficiente. Ele disse que ele vai voltar. Eu acredito que ele vai voltar por isso. Ele disse para mim assim: Fran, eu tô indo, mas eu voltarei. E quando eu voltar, eu vou te levar para morar comigo no lugar que eu tô preparando para você. A mesma coisa ele disse para você: olha, eu vou voltar. E esse para mim é um motivo. Eu acredito que Jesus vai voltar porque ele falou que ele vai voltar. Isso para mim é suficiente. O assim diz o Senhor para mim me convence de que ele realmente vai voltar. Então, querido, se você tem dúvida, se você acredita, mas não tem uma vida, que você não está levando uma vida assim que realmente acredite e pense e mostre que Jesus vai voltar e espere a volta de Jesus, eu estou te falando, leve isso a sério. Porque o Deus que não mente, o Deus que não volta atrás, o Deus que nos ama, ele falou assim: olha, eu voltarei e vos levarei. Para mim, vou receber vocês lá no lugar onde eu preparei. Então esse é o terceiro motivo que me leva a acreditar que Jesus vai voltar. Ele disse: eu voltarei. E para mim isso é suficiente. Espero que seja para você também. Um grande abraço a todos. Tenha uma excelente semana nos braços de Jesus. Que no seu coração tenha uma sementinha esperando a volta dele. Fique aguardando. Nas próximas semanas eu vou gravar a resposta das outras perguntas. Mas por enquanto é isso. Eu acredito que Jesus vai voltar por causa desses 3 motivos. Um grande abraço para você. E nós nos vemos na semana que vem. Tchau, tchau. Dentro em breve sim, nós iremos ver a Cristo. Vamos face a face ver a Jesus. Dentro em breve sim, nós iremos ver a Cristo. Vamos face a face